Boa noite, bem-vindos a este clube de edição de hoje. Vamos tentar então refazer o da semana passada, a ver se a internet hoje nos ajuda e conseguimos então dar seguimento àquelas fotos que eu tirei no autódromo e fazermos aqui algumas edições, vão ser 3 fotos e vamos utilizar uma simulação de filme do Kodak Hectar 100, que é um rolo que eu gosto muito, mas primeiro vamos começar por analisar esse rolo, perceber um pouco com olhos de ver o que é que pode ser expectável da utilização desse rolo. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi uma pesquisa, está aqui, pesquisei hectare, 100, e temos aqui uma série de fotografias, algumas tiradas em película, algumas são simulações, mas temos aqui vários exemplos e podemos olhar para eles, e este é um bom exemplo onde nós nos apercebemos que o hectare, boa noite António, que o hectare acaba por puxar um pouco os amarelos, tem algo de rosa e que são essas as cores predominantes que nós vamos encontrar. Eu tenho uma simulação deste rolo, que podemos ver que os tons de pele ficam um pouquinho mais rosas, os amarelos também no rosto, na própria pele, nos cabelos. Portanto, dá mais prioridade a estas cores e é um tipo de simulação, ou um tipo de rolo, neste caso, que eu gosto muito. Aqui, se calhar, eu diria que é subexposto, ou o dia já está muito com a luz a descer e acentua-nos um pouco o rosa. Não esquecer que o químico acaba por reagir também ao espectro de luz que nós tenhamos naquele momento. Muito bem, vamos então agora para as 3 fotos que eu escolhi. Basicamente são, aqui, são 2 fotos que são 2 pannings no autódromo, era um dia nublado, e temos aqui um retrato do Sr. Vivaldo, que é a pessoa que é um comissário de pista, que tem 87 anos e é provavelmente a pessoa com maior idade neste momento é a pessoa com maior idade a efetuar esta profissão. A primeira coisa que eu chamo a atenção é que, como podemos ver, e para quem conhece, por exemplo, este modelo, temos aqui os tons um pouquinho adulterados, mas também podemos ver que nas próprias árvores, que no céu, que era um dia cinzento, temos o white balance completamente alterado, e a primeira coisa que nós vamos fazer então é corrigir um pouco o white balance, ok? Estes presets que eu tenho já têm aqui algumas simulações que podemos usar, ou simplesmente podemos ir ao white balance e manipulá-lo até aquele momento, e isto aqui conta muito o que é que nós vimos lá com os nossos próprios olhos, isto conta muito. Ou podemos utilizar a tecla W e carregar num ponto branco e automaticamente assumir aquele ponto como o ponto neutro do white balance, e ele irá então automaticamente aplicar um white balance à nossa fotografia. Aqui já me parece mais consistente com aquilo que eu estava lá a ver, o céu já está mais cinzento, não havia sol, portanto aquele white balance algo amarelado não fazia nenhum sentido. E agora vou aplicar então a tal simulação, para quem tem curiosidade é da Mastin Labs, e temos aqui então o hectare. Eu acho particularmente que aqui podemos olhar para o vermelho, ficou bastante alaranjado, a fotografia, face à fotografia original, podemos carregar aqui no YY e vamos ver que temos o vermelho já muito alaranjado, portanto mesmo com o white balance aplicado, eu assumo, olho para esta foto e não está, eu iria descer bastante o white balance. Vejam como no capô começamos a ter brancos azulados, e eu diria que isto seria uma cor um pouco mais realista para aquilo que eu quero obter. Nós vimos naquelas imagens, naquelas simulações ou naquelas fotos que nós vimos online, eu não acredito que o hectare tenha este contraste tão exagerado. Eles têm aqui mais 73, eu vou reduzir um pouquinho isto e começo a ter mais detalhe, e agora sim acho que podemos, como podem reparar, o contraste ao aumentar aumenta a saturação, e ao baixá-lo eu posso então aumentar ligeiramente a temperatura de cor. Eu diria que isto está mais acertado naquilo que para mim é o que era o momento original, ok? Obviamente estou aqui a puxar um pouquinho as cores
E vou começar então por dar alguns detalhes a esta fotografia, vou pintar um pouco esta fotografia. Eu uso muito, aliás aqui, uma brush, desculpem, aqui, e vou retirar um pouco de shadows, vou fazer um zoom in, e vou trazer um pouco mais o travão de disco, a foto. E também vou trazer inclusive o próprio travão, dar-lhe um pouquinho mais de detalhe. Para quem tiver curiosidade dos dados desta fotografia, ela foi tirada a f14 a 1/80, portanto há um panning no início de uma curva. Temos o carro um pouquinho desviado face ao eixo, mas acabei por conseguir apanhar o carro em paralelo com a objetiva e conseguir então esta nitidez da viatura e conseguir deixar o resto do chão em arrasto. Há uma ferramenta que eu vou mostrar-vos aqui que tem que ser usada com algum bom senso, que é a máscara com o Select Subject. Isto já é um pouco de inteligência artificial, isto já faz aqui uma seleção bastante consistente, a meu ver. Nós, se quisermos, podemos fazer um subtract e remover a esta máscara com uma brush e limpar um pouco isto. Ela está a afetar a viatura e um pouco da sombra da viatura, portanto para mim não representa um problema em termos de detalhe. Aqui ela sobe um pouco para o fundo, mas como vão ver no resultado daquilo que eu vou fazer, não tem um impacto assim tão considerável. Vou inverter, aliás, vou mostrar-vos melhor isto aqui. Temos aqui no canto superior da máscara a possibilidade de inverter, que vai-me selecionar então o negativo, e nós podemos agora reduzir ou aumentar a exposição do fundo em relação à viatura. Como eu vos disse, isto tem que ser feito com algum bom senso, não exagerem porque têm acesso à ferramenta, porque isso pode tornar a foto bastante fake, tirar profundidade da foto, mas o que é certo é que, como podem ver aqui, reduzir um pouco vai dar muito mais atenção à viatura e vai dar um pouco mais de dramatismo à imagem. Por fim, podemos com o resize, se eu quiser, retirar aqui o corretor da curva e dar um maior destaque única e exclusivamente à viatura. Eu gosto de dar um pouquinho mais de ar à frente. E se eu quiser realmente retirar um pouco daquela luz toda que nós temos no fundo, eu posso perfeitamente fazer aqui um gradiente e reduzir e contrastar um pouco o fundo, e automaticamente fico com a viatura em muito maior destaque. Obviamente a luz, apesar de estar difusa, ela está direcional, portanto nós podemos ver que o capô, que a luz está vindo de topo, temos uma maior iluminação no capô, temos esta porta um pouco menos iluminada. Para quem quiser, com algum bom senso, com uma brush, podemos retirar um pouco de shadows e trazer um pouco da viatura. E pronto, e eu não mexo mais nesta foto, vamos olhar para o original e acabamos por ter um muito maior contraste e ao tornar o fundo com o white balance mais normalizado, basicamente eu foquei-me em ter os neutros na fotografia com o próprio corte. Obviamente o vermelho e o próprio travão de disco acaba por ter um muito maior destaque. Eu posso chegar aqui realmente e selecionar e fazer um copy das configurações que eu apliquei nessa fotografia. Obviamente não vou selecionar aqui as máscaras, não faz sentido, uma vez que são fotos distintas com viaturas distintas. Mas eu posso chegar aqui à minha fotografia deste segundo Porsche e aplicar, ok? Ao não aplicar a máscara, obviamente eu não tive o escurecimento do fundo. Posso voltar a fazer a brush no subject, desculpem, fazer a máscara,
fazer uma inversão e poder voltar a ganhar um maior destaque no carro. Ainda por cima este carro é cinzento, portanto ele acaba por ter muito menos destaque em termos cromáticos. Aqui podemos ver que o travão de disco está algo azulado. Porquê? Se repararem, nós também temos aqui o reflexo do corretor da curva. Temos o carro aqui já um pouco sujo, tinha chovido um pouco. Vou aplicar a mesma técnica, portanto vamos olhar para essas duas fotos como um exemplo mais ou menos semelhante das duas coisas. E vou dar novamente um destaque aos travões. E vou criar uma segunda brush e vou retirar saturação aos travões de disco. Quero mantê-los cinzentos e retirar o reflexo que nós temos aqui do corretor da curva. Às vezes podem passar por cima aqui do travão. Podemos fazer um zoom maior. E agora eu posso, com a tecla Option, remover o que eu pintei com maior detalhe e garantir que está tudo bem acabado. Muito bem. A segunda coisa que eu vou fazer nesta fotografia que eu não senti necessidade na anterior é vou limpar um pouco a viatura aqui. Vamos olhar aqui então para o Clone Stamp. Temos aqui um corretor que é relativamente recente, que basicamente ele não vai procurar o clone a outra área da fotografia, mas basicamente ele identifica através dos padrões o que é que nós queremos fazer e acaba por ter aqui um resultado bastante aceitável. Não gosto de fazer usar brushes muito grandes porque obriga o algoritmo a procurar padrões maiores, identificar e ele pode começar a usar a própria sujidade como parte do padrão. Reparem que aqui nós temos uma curvatura do chassi da viatura e parece-me que o resultado ficou bastante aceitável e eu poderia então continuar até o ponto que quisesse e, obviamente, quando queremos fazer isto em detalhe, vamos ao Photoshop, contudo, acho o resultado aqui bastante aceitável para aquilo que nós temos. Posso continuar. Não é propriamente algo que me chame muita atenção nesta viatura. Mais uma vez, eu posso, com uma brush, dar um pouquinho de exposição a esta lateral da viatura que acaba por estar a contraluz e por acabar por equilibrar um pouco os cinzentos da viatura. Mais uma vez, não gosto muito do céu arrastado que está ali cinzento, posso perfeitamente cortar, mas vou dar este plano um pouco mais de abertura, um pouco mais de dinâmica. E agora, claro, se eu quiser, ainda poderia dar um pouquinho de saturação. Vou usar isto aqui, as laterais. Se quiserem concentrar ainda mais a atenção na viatura, sem usar a técnica do Select Subject, inverter e escurecer o fundo, para tornar isto ao olho um pouco mais natural, podemos usar uma última brush que é um gradiente radial. Fazer uma seleção na viatura, uma inversão e acabar por baixar. A título de brincadeira não é uma coisa que eu faça muito, mas se quisessem, por exemplo, simular neste momento que essa viatura tinha os faróis acesos, podem usar de forma criativa a brush, subir bastante a temperatura, um pouco a saturação, um pouco a exposição e acender as luzes. Se quisessem ainda acentuar mais isso, obviamente teriam que reduzir um pouco esta saturação toda, ou esta temperatura, e usá-la então em toda
Quem conhece essa viatura sabe que não vai ser muito amarelo o que eu vou encontrar aqui, vai ser muito mais azulado. Mais uma vez, aqui onde nós temos limites, que é difícil de pintar, exagerem, pintem exagero, e depois com a tecla Option vocês podem limpar em negativo, que é muito mais fácil de afunilar onde temos alguma dificuldade em fazê-lo. Eu aqui então procuraria, por exemplo, talvez assim. E depois, consoante o conhecimento ou o aspecto final que queiram dar, vocês podem controlar a quantidade que querem dar de luz aos faróis ou não. Por fim, a título de curiosidade, aqui temos um retrato tirado no fim dos treinos. Foi tirado contra a luz onde eu estava. Pessoas que detestam isto, mas isto faz parte da fotografia, ok? É uma realidade, pode acontecer. Eu estava contra a luz, consegui tirá-lo e fazer uma boa exposição. Contudo, obviamente, o chapéu que estava com a luz de topo ficou completamente queimado. Há quem sofra com isto, não vale a pena. Como podem ver, por muito que eu reduzisse a exposição, este chapéu já está queimado, já não vai ter detalhe. Portanto, não vivo mal com isso. Mais uma vez, vou aplicar essa simulação que eu tenho, esse preset do hectare. A primeira coisa que nós podemos ver é que está extremamente laranja. Nós podemos controlar o white balance e podemos também ir aos canais de cor e podemos reduzir a luminância do laranja e também podemos reduzir a saturação do laranja. Eu até vou baixar um pouquinho mais aqui. E para mim, e é por isso é que é importante ver o que é que estamos a fazer e observar também lá, este senhor, provavelmente por estar muito em pista, tinha a pele muito bronzeada. Acaba por me fazer muito mais sentido como está aqui. Podemos, mais uma vez, se quisermos ter toda a atenção ao centro, eu posso usar aqui e trazer um pouco de detalhe do fundo, ou quem prefira, dá para desligar aqui, podem desligar uma determinada máscara, utilizar um Select Subject e trabalhar só na pessoa, ou inverter a máscara e trazer mais ou menos fundo. Mais uma vez, com algum bom senso, uma vez que nós não queremos que a foto fique muito artificial. O olho, e é isso uma das coisas que faz com que o HDR tenha um ar muito fake, é que nós podemos aumentar a gama dinâmica, nós podemos retirar contraste, a coisa, mas a partir do momento que perdemos o contraste, nós perdemos muito da profundidade da fotografia e ela acaba por ficar muito 2D. Pronto, era isto que eu tinha aqui para apresentar-vos hoje. Espero que hoje tenhamos conseguido fazer o direto, e para a semana eu vou falar de um tema bastante específico que saiu em abril, que é uma nova variante do Noise Reduction, e mostrar como é que é o Noise Reduction, portanto a redução de ruído do Lightroom tradicional, e como é que é esse novo update de abril. Muitas pessoas que olham para aquilo e dizem: não preciso disso, eu tenho uma câmera muito boa. Agora, isto realmente revolucionou a forma como nós podemos hoje em dia recuperar muito material que tiramos com câmeras antigas nos anos 90, que tem um excesso de ruído, e que o Lightroom consegue fazer um trabalho admirável de recuperar essas fotos e permitir-nos utilizar, reimprimir fotos com muito mais detalhe, fotos que já foram tiradas há 20, 30 anos atrás. Obrigado a todos. Qualquer questão, já sabem, podem deixar no grupo do WhatsApp, que eu vou colocando o link sempre nos meus stories. Podem entrar e nós lá podemos partilhar e falar um pouco sobre aquilo que vamos falando no clube da edição todas as semanas. Obrigado a todos, uma boa noite e até para a semana.